Meus amados irmãos em Cristo e amigos, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, depois de uma semana ausente por motivo de saúde, mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem da palavra de Deus aos vossos corações nesta manhã. Nós queremos tomar por base da palavra o capítulo 2 do livro de Ageu e o versículo 9, que diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, este é um tema que muitos pregadores pregam ele por aí. Essa glória da segunda casa, eu ainda pessoalmente não vi ninguém expressar qual seria esta glória que seria maior do que a primeira. Vamos falar um pouquinho da primeira casa. Quando o rei Salomão assumiu o reinado deixado por seu pai Davi, Davi deixou para ele material para construir o templo do Senhor. Deixou a planta e deixou o material, muito ouro, muita prata, bronze, ferro, pedras preciosas, tábuas de cedros. E a Bíblia diz que Salomão passou, se não me engano, não me foge a memória, 7 anos para construir o templo. Muito bonito, muito bem ornamentado, e as paredes forradas de ouro, as portas forradas de ouro, os utensílios do templo, todos os que não eram de ouro eram de prata. Então era uma coisa muito esplêndida aquele templo. Muito bonito e muito rico, porque tinha realmente muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Pois bem, este templo, ele foi destruído pelos babilônicos quando o rei de Babilônia invadiu Jerusalém e levou cativo o rei de Judá com seus príncipes, seus filhos, suas mulheres, o povo da terra, os mais ricos, todos foram levados para a Babilônia. E a casa foi destruída. Roubaram o ouro, roubaram a prata, as colunas de bronze que tinha do lado de fora, o mar de bronze, as mesas, muitas coisas dos utensílios foram levados para a Babilônia. O certo é que o templo foi destruído. Passou-se 70 anos de cativeiro, quando Deus usa o rei Sírio, do Medos e Pérsias, invadiu Babilônia, matou o rei Beltesazar e assumiu o reinado em Babilônia. E depois ele liberou os judeus que estavam lá cativos há 70 anos para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e principalmente o templo que estava destruído, a casa do Senhor. E então o profeta Ageu, usado por Deus, quando eles estavam já próximo de terminar, creio eu que na fase de acabamento, o profeta Ageu vai e fala para as pessoas que estavam lá, Zorobabel, Neemias, Esdra, todo esse povo que tinham voltado do cativeiro e estavam construindo este templo. O Senhor usou o profeta Ageu para profetizar estas palavras, mas antes, no contexto,
Ele diz assim: quem de vós que estáis aqui agora e viram aquela primeira casa, olha, eu vou dizer para vocês que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Primeiro ele diz assim, olha, essa aqui não é nada a comparar com aquela. Mas a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Por que então Deus usa o profeta Ageu para falar essas palavras? Se realmente não tinha nada a comparar em ornamento, em ouro, em prata, por que Deus diz que a segunda casa, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Tem um negócio muito interessante aqui. Infelizmente, eu ainda não vi ninguém falar nisso. E nem está na Bíblia. Veja bem, eu não quero pregar aqui coisas que não estejam na Bíblia, mas tem um fato que aconteceu nesta segunda casa que não aconteceu na primeira. E é um fato histórico. E eu creio que foi por causa deste fato histórico que Deus usa o profeta Ageu para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Apesar dela não ter o mesmo tanto de ouro, de prata, de ornamento, de pedras preciosas, mas a glória dela ia ser maior do que a primeira. Eu vou explicar para você o que aconteceu nesta segunda casa, que também depois ela foi destruída. Ela não existe mais. Mas nesta segunda casa é aonde foi apresentado o Senhor Jesus Cristo com 40 dias de vida. O menino Jesus, o Rei Jesus, que ia trazer a salvação, ou que trouxe a salvação a todos os homens, ele foi apresentado nesta casa por Simeão, um ancião judeu, temente a Deus, e Deus tinha prometido para ele que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel. E quando os pais do menino Jesus levaram ele para apresentar no templo, conforme a lei exigia, estava lá o velho Simeão. E ele toma o menino nos braços, apresenta ao Senhor, e depois ele ergue os olhos ao céu e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, meus amados, que outro ponto poderia se destacar mais do que este, de que ter o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo sendo apresentado nessa casa? Eu entendo aí que por isso que Deus falou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque a primeira casa, por mais rica que fosse em ornamento, em enfeites, ela não teve o Salvador do mundo sendo apresentado nela. Mas a segunda, sim, a segunda casa teve o Filho de Deus sendo apresentado neste templo, recuperado ou reconstruído por Zorobabel, por Neemias e por Esdras, o sacerdote. E foi nela que foi apresentado o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu entendo que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Muitas vezes nós ficamos um pouco desanimados por certas coisas que acontecem em nossa vida. Podemos trazer este versículo, esta frase,
para os nossos dias atuais. Porque por mais que venha a dificuldade, por mais que os nossos filhos estejam afastados do caminho do Senhor, no momento em que o Senhor o trazer de volta, nós podemos dizer que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Porque comigo aconteceu, eu sou testemunha viva disto. A glória da segunda casa, ou seja, o meu retorno, foi mais bem espetacular do que a primeira, quando aceitei a Jesus. Passei mais ou menos 10 anos, por problemas familiares, eu me afastei, fiquei 12 anos fora e me reconciliei novamente em 2005. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, já tem 13 anos, ou seja, o tempo do meu retorno já está maior do que o primeiro período. Mas não é por isto. É porque nesses 13 anos, 19 ou 14, está inteirando 14 anos, do meu retorno a Deus, eu me despertei mais para servir ao Senhor mais fielmente. Eu me despertei para ler a palavra de Deus. Comecei a entender que eu preciso conhecer a Deus a cada dia. E só posso conhecer a Deus se eu ler a sua obra. Eu preciso ler para que eu conheça. E a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela faz com que você se aproxime de Deus cada dia mais. Vai aumentando os teus conhecimentos e a tua relação com Deus vai estreitando cada dia mais. Ou seja, você vai ficando mais próximo. Porque no primeiro período de 10 anos, eu não consegui ler a Bíblia toda nenhuma vez, porque eu não tinha interesse de ler. Eu achava muito difícil. Eu ainda li o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos, as epístolas, o Apocalipse, mas o Velho Testamento eu li muito pouco, algumas histórias que eu achei interessante. Mas depois que eu voltei em 2006, eu voltei em 2005, em 2006 eu comecei a ler constantemente, e daí para cá eu não parei mais. Quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de ler e mais coisa nova eu descubro na palavra. E eu quero dizer para você que não tem o costume de ler, leia. Leia porque é bom ler. Você amplia os seus conhecimentos e você se relaciona com Deus com mais intimidade, porque você passa a conhecer a vontade de Deus, você passa a conhecer as obras de Deus. Então, na minha vida se cumpriu que o meu retorno foi melhor do que o primeiro. Ou a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Porque eu digo para você, se você ainda não sabe isso, porque tem muitas pessoas que não sabem, muitos sabem, mas outros não. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Então é o contrário. Quando eu dobro meus joelhos e vou orar, eu estou conversando com Deus. Mas quando eu abro a Bíblia e começo a ler, é Deus falando comigo através da sua palavra. E aquilo vai aumentando os meus conhecimentos. Então eu deixo esse incentivo para você nesta manhã, que leia. Se você está desviado, volte para o Senhor. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante.
nós meditarmos nesta frase. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que porque pecaram, caíram no erro, foram excluídos do rol de membros da igreja, acha que Deus não lhe aceita mais. Mas Deus é um Pai amoroso. É tão amoroso que Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Quem estava condenado à morte era nós. Mas Jesus veio e tomou sobre si as nossas dores. Foi crucificado, morto, mas ressurgiu ao terceiro dia. E está de braços abertos, te esperando a qualquer momento que você decidir voltar para Ele. Lembre-se do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Depois de passar tempos fora de casa, o pai nunca se esqueceu. Porque o pai não se esquece dos seus filhos. O profeta Isaías, ele tem um texto que ele fala que mesmo se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Ou melhor dizendo, é no livro dos Salmos, esse texto não é em Isaías, é em Salmos. Se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Então, Deus, Ele é muito mais amoroso do que o nosso pai e a nossa mãe biológicos. Porque ainda que este nos abandone, o Senhor jamais vai nos abandonar. Porque Ele nos ama, é um Deus amoroso, é um Deus glorioso, poderoso para perdoar os teus pecados, os meus pecados, porque todos nós pecamos, mas Deus é muito poderoso e amoroso, misericordioso. Eu faço um apelo a você nesta manhã, se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele. Você está ouvindo uma pessoa que passou 12 anos afastado. E ninguém ganha nada com isto. De maneira nenhuma. Só temos a perder. Porque se Jesus voltar, enquanto estamos afastados dos caminhos do Senhor, vamos perder a salvação, meu irmão. E a salvação é coisa séria. A salvação é coisa muito séria. Tem muita gente que brinca com a salvação, mas a salvação é coisa séria. Então não importa o que você tenha feito para ter saído dos caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. Se reconcilie com o nosso Pai Celestial, que Ele está de braços abertos para te receber, em nome de Jesus. Receba esta palavra nesta manhã e medite nela, para que o teu coração, a tua mente possa ficar pensando nisso que eu estou te falando agora. Que a salvação é uma coisa muito séria. E lembre-se do tema, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O teu retorno aos caminhos do Senhor vai ser muito mais excelente do que o primeiro, vai ser mais cheio de glória, vai ser mais cheio de talvez até de dons espirituais que Deus vai te dar. Busque o Senhor enquanto é dia. A Bíblia diz, a noite vem quando não podemos trabalhar. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você nesta manhã. Quero pedir a Deus que abra o teu coração, que abra a tua mente para receber a palavra de Deus. E você começar a pensar se é que você está afastado dos caminhos do Senhor. Pensar em voltar enquanto é tempo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez, Deus, agradecendo a Ti por esta oportunidade, por este momento, meu Senhor, em que ministramos a Tua palavra. Queremos pedir a Ti nesta manhã, Senhor, que aonde este vídeo for visto, por todas aquelas pessoas que o verão,
Que o Senhor venha tocar no coração de cada uma destas pessoas, esteja elas próximas ou longe de ti. Que o Senhor toque em suas mentes, em seus corações, para que possam meditar nesta palavra, para que possam pensar na sua salvação e que possam, Pai, se estão afastados dos caminhos do Senhor, voltarem para ti enquanto é tempo. O profeta Isaías fala na sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então que estas pessoas voltem para ti, Senhor, assim como aquele filho pródigo voltou para o seu pai depois de muito tempo, que eles voltem para ti, porque quem está falando aqui, Senhor, teve a experiência de viver 12 anos fora da tua presença, mas hoje, meu Deus, eu te agradeço por ter me chamado de volta, eu agradeço a ti, Pai, por agora eu tenho o prazer de sentir a tua presença, meu Deus. Pai santo e justo, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos telespectadores que vão nos ver, Senhor, que vão assistir esta mensagem, que o Senhor abençoa, cubra-os com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoe os seus pecados, ó Deus, e o faça com que voltem a Ti. Aleluia, para a honra e a glória do teu santo nome. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.